Eu acho que você Eu está não errada. consigo me exercitar no Mas por que no você não multifocal. consegue? Porque são detalhes que eu não quero nem contar por quê. Mas eu não consegui, gente. Olhando aquele corredorzinho, na hora que eu viro assim, eu não consegui me adaptar a virar o rosto. Eu preciso virar o olho aqui, ó. Na hora que eu viro não tem um grau, eu fico tonta. Então eu vou te ensinar a adaptar e você vai fazer um multifocal e vai enxergar. Porque eu vou tirar a medida e eu tenho certeza que você vai enxergar. Certo? Então ali, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Ficou claro o que seria miopia, hipermetropia e astigmatismo? Eu falei muito que na miopia a pessoa enxerga muito bem de perto e não enxerga de longe, certo? Na hipermetropia é o contrário. A gente não enxerga de perto e enxerga muito bem de longe, certo? Tem muita gente que tem mais idade assim e enxerga melhor de longe do que de perto, né? Isso depende de cada pessoa. A minha avó, quando ela vai dar alguma coisa, ela vai assim pra longe, Porque ela tem hipermetropia, ou a presbiopia, que é a vista cansada. O que acontece? A gente brinca muito que a partir do momento que a pessoa tem a presbiopia, o braço da gente vai ficando curto. Então, por exemplo, eu já tenho presbiopia, certo? Eu tenho miopia no olho, eu tenho hipermetropia no outro olho, eu tenho astigmatismo e eu tenho a presbiopia. Então, o que acontece? E eu não acreditava que era assim. E a gente vai passando o tempo e a gente intera a uma certa idade e aí a gente vê o seguinte, começa a ficar, a gente começa a não enxergar muito de perto. Então, acaba que a gente vai afastando o braço e chega um momento que o seu braço não vai mais e você não está enxergando ainda. Então, isso é onde tem a vista cansada, certo? Que é a presbiopia, tá? Então, isso acontece com pessoas a partir dos 40 anos de idade. Que é o que eu falei em questão do músculo, do olho, que ele vai fazendo um relaxamento e ele não consegue fazer a contração que a gente precisa enxergar. O que acontece? Nós, para poder a gente enxerga por luz. Então, o que acontece? A luz entra dentro da nossa retina e a gente consegue ter as imagens perfeitamente, certo? No caso de algumas anomalias, o que acontece? Lá na frente, na apostila, mostra falando sobre a presbiopia. Então, uma visão normal, por exemplo, o feixe de luz, ela vai entrar dentro da sua retina e ela vai lá no fundo ela vai no fundo da retina e ela consegue tirar as imagens perfeitamente. Então, é uma pessoa que não tem necessidade de correção visual nenhuma, certo? Na miopia, o que acontece? A luz, ela não consegue chegar até o final da sua retina. Então, é aonde que a gente tem um problema que precisa fazer a correção, certo? E no astigmatismo, o feixe de luz, ele entra desencontrado. Então, por esse motivo, dá o ofuscamento das imagens. Então, ela não tem a nitidez que a gente precisa para poder enxergar, certo? Então, é aonde a gente... mas por exemplo, a gente tem hoje as lentes que filtram a luz azul. As luzes emitidas pelos raios solares, as luzes, pelos aparelhos, tudo, elas têm uma radiação, que é uma luz ultravioleta que faz mal à visão. E o que acontece? A gente hoje tem as proteções para poder melhorar isso daí. Então, assim, na pandemia, como as pessoas ficaram muito dentro de casa, assistindo, vamos supor, criança, assistindo aula o tempo todo em computador, menino em celular o tempo todo, teve um índice de aumento muito grande em questão de problemas visuais. Por quê? Porque a gente realmente forçou muito mais a visão do que anteriormente. E com os aparelhos eletrônicos, que vêm todos os dias, crescendo a cada dia, porque a gente hoje vive muito mais no celular do que qualquer outra coisa, isso também vem aumentando o índice de pessoas que têm problemas visuais, né? Então, hoje não é 100% da população, mas é uma grande maioria que utiliza. E outra coisa, antigamente se tinha muito problema com questão de lentes, porque os graus que eram mais altos, as pessoas chamavam de fundo de garrafa e tudo. Então, hoje nós temos recursos para que a gente possa proporcionar ao usuário de óculos lentes mais finas, lentes que tenham uma estética melhor, para que isso não seja utilizado como fundo de garrafa e não tenha uma rejeição tão grande da população. Logicamente, existem graus que mesmo que a gente faça um índice de refração maior, que eu vou falar para vocês o que seria índice de refração,
isso ainda pode ocasionar espessura de lente, certo? Então ficou claro? Em questão de hipermetropia, miopia e astigmatismo? E a presbiopia também? Certo? Agora eu vou passar para vocês como que a gente vai enxergar essas anomalias dentro de uma receita. Porque isso é uma das coisas que vocês precisam identificar para saber ler uma receita, que é o primeiro passo. Saber identificar na receita qual é o problema de cada pessoa. Porque acaba que nós precisamos conversar às vezes mais tecnicamente com o nosso cliente, não é verdade? Quando eu vou falar com o cliente no telefone ou aqui mesmo pessoalmente, eu não posso virar para o cliente e falar para ele que a perna do óculos dele quebrou. Então, às vezes a gente tem que usar termos técnicos para que a gente consiga passar para ele melhor o que ele precisa entender. Eu vou buscar ali algumas armações para deixar aqui, para ensinar vocês a tirarem medidas também, tá? Tô de cameraman. E o cameraman não tá conseguindo pausar aqui o vídeo? Por que será? Porque não pausa. Hã? Não pausa. Aqui não pausa? Esse negócio? Não pausa. Hã? O iPhone não pausa. Eu tô querendo dar stop mesmo, hein? Você tem que você entra na câmera, vai deslizando pra direita, vai aparecendo a resolução. Vídeo, gravando. Tá gravando mesmo. Falou. Será que é porque tá no esse modo? As receitas dos médicos. Hoje tá com exame de peito, que eu pra muito gente. Então, geralmente, as receitas vêm dessa forma aqui, no caso dos consultórios, certo? Então, vem olho direito, olho esquerdo, e olho direito e olho esquerdo. Aqui seria o grau de longe, certo? E aqui seria o grau de perto. Os médicos podem prescrever dessa forma, tipo o grau de longe e o grau de perto, ou ele pode prescrever, se for multifocal, com uma adição, certo? Então, toda lente que tem a presbiopia, geralmente é quando já vai ter a adição. Então, se a pessoa tiver grau de longe, ela precisa estar tendo grau de perto. Para que a gente faça um multifocal, para que a pessoa não precise ficar pondo e tirando óculos o tempo todo, a gente precisa ter um multifocal e para isso existe a adição. Então, pegou uma receita, tem grau de longe e tem a adição, automaticamente eu sei que é um multifocal. Agora, o médico pode prescrever grau de longe e grau de perto, que ele tem a opção de fazer ou multifocal ou fazer 2 óculos. Porque tem pessoas que às vezes não se adaptam mesmo. Mas por que não se adaptam? Pessoas mais velhas, que falam mais velhas, é a partir dos 65 anos, que não pode ser que não se adapte, certo? E mais pessoas mais jovens tem que adaptar. Não tem esse negócio, não consigo entender por que não se adapta. Eu tenho que adaptar. Eu também muito não. jovem. Muito jovem mesmo. Então, assim, eu não consigo entender por que não adapta. Mas existem algumas coisas, gente, que pode fazer a pessoa não se adaptar. Primeiro, pessoas que têm hipersensibilidade em questão de como a pessoa utiliza visão simples. O visão simples, ele tem um grau só em toda a lente, certo? Então, ela não vai ter as aberrações laterais. Tem as aberrações? Sim, mas é um grau só na lente toda, então é muito mais fácil. Então, a pessoa que usa visão simples a vida inteira, depois passa a usar um multifocal, pode ser que tenha alguma dificuldade.
Tem a questão de campo visual. Cada lente tem um campo visual, certo? Esse campo visual seria o quê? Ele tem um corredor progressivo e nas laterais ele tem as aberrações que toda lente tem. Pode ser a lente mais ampla do mercado, que ela vai ter aberrações laterais. Então, o que acontece? Ter um campo muito restrito, pode ser que a pessoa olhe para as laterais e não consiga enxergar tão bem. Tem esse ponto. E o outro ponto, que é o que mais acontece, são medidas tiradas incorretamente, certo? Medidas erradas em um multifocal, pode ser a lente mais ampla do mercado, pode ser a lente mais cara do mercado, a pessoa não vai conseguir enxergar, certo? Então, a medida é a alma do negócio, certo? E, infelizmente, tem muitas lojas, a Uberlândia tem N lojas, o mundo tem N lojas, mas infelizmente tem poucas pessoas que têm um entendimento de medida. Vou dar um exemplo. Eu atendi um cliente ontem que fez um óculos e ele usa visão simples. Ele é míope e tem um astigmatismo muito alto, bem estendido, certo? Aí o que acontece? Ele usava um óculos normal e o óculos, a armação dele nova é idêntica à antiga. Idêntica. Fez a lente, foi embora, voltou ontem falando pra mim, não consigo enxergar direito, tem alguma coisa errada. Beleza, peguei o óculos dele, olhei o antigo. O que acontece? Isso são as particularidades de cada um, porque cada organismo funciona de uma forma. O óculos dele, anterior, estava com um ângulo pantoscópio muito, tipo assim, um grande ângulo pantoscópio, certo? E o que acontece? O óculos novo não estava. O organismo dele se adaptou a enxergar daquela forma. E ele não estava conseguindo enxergar. E aí, quando eu olhei, vi o grau, o grau dele não mudou muito, tá praticamente o mesmo grau, o eixo igual, o DP tudo igual, eu vou falar pra vocês o que é DP. E quando eu peguei o óculos, eu olhei e falei, já sei o que é. Então ajustei pra ele, pus a mesma angulação pantoscópica, coloquei no rosto dele e falei, você tá enxergando? Agora eu estou enxergando. Então, é isso que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. E aí faz o óculos, entrega para o cliente não se adapta, vai lá, lê, faz a leitura, vai no médico, o médico faz a leitura, porque o médico confere grau. Ele não confere medida. O médico ele não tem que fazer conferência de medida, certo? Um ou outro, às vezes, pode ser que fale alguma coisa. Só que quando ele vai falar alguma coisa, ele sempre fala, favor verificar a montagem. Lá na ótica entende o quê? O laboratório fez a montagem errada. E na realidade nós não fizemos a montagem errada. Porque o ajuste, ele tem que ser feito no rosto do paciente. Eu nunca vi um paciente na vida. Como é que eu vou saber o que eu vou ter que fazer? Cada um tem um nasal. Cada um tem um formato de rosto. Existem medidas, padrões, tipo mínimo de altura, DNP, que não é bem padrão, mas é o mínimo. E aí usa a medida padrão. Não existe medida padrão. Cada um tem um rosto. Eu não posso fazer a mesma medida para a Ana Lívia e o seu. Vocês têm rosto totalmente diferente um do outro. Pode ter o mesmo grau. O seu eixo é um, o eixo dela é outro. Então, uma lente, quando ela é feita para um paciente, ela não serve para mais ninguém. Se eu fiz para você, você não se adaptou, eu não consigo pegar a sua lente e aproveitar para ela. Eu fiz para você e se caso não der certo, a sua lente está jogada no lixo. Entendeu? Então, isso infelizmente, no ramo óptico, é assim que funciona. Não é igual uma coroa que você vende para alguém, ela não serviu, ela vai lá e troca e devolve, e você vende para outro. No ramo óptico, você faz a lente, se ela não serviu para aquele determinado paciente, é lixo. Ela não serve mais para nada. Então, por isso que as pessoas não podem sair usando o óculos do outro. Porque você tem um eixo, você tem outro. Você tem um DNP, você tem outro. Eu já ouvi N pessoas falando assim, eu uso o óculos do meu marido porque eu tenho o mesmo grau que ele. Aí tem algumas coisas que às vezes pode ser que funcione, que é aonde a gente vem, e são lentes mais simples.
Aí pode ser até que funcione. Eu vou explicar aqui para vocês entenderem. Então, voltando na receita, ela pode ser prescrita, vem com esse formato, certo? E o médico pode prescrever, por exemplo, o olho direito, ele tem menos 50 com menos 1, eixo a 180, mais 0,75 com menos 0,75, eixo a 80, certo? Se vocês pegarem uma receita dessa forma... Olha, eu fiz tudo errado. Vocês consideram que tá aqui. Se eu pegar uma receita dessa forma, o que eu vou identificar no primeiro momento? Que é uma lente visão simples, certo? Não, aqui não é multifocal, ele não virou multifocal. Por que ele é multifocal aqui? Não, eu entendi. O que eu vou identificar primeiro? Eu falei no caso de visão simples ou multifocal. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, quando eu bato o olho numa receita dessa forma, primeira coisa que eu vejo é uma lente visão simples, certo? Então, a pessoa tem miopia no olho direito, combinado com o astigmatismo. Todas as vezes que tiver astigmatismo, move eixo. É o único momento que move eixo, certo? Quando eu tenho o cilíndrico, que é o astigmatismo, certo? E no olho esquerdo eu tenho hipermetropia com astigmatismo, combinando com o eixo, certo? Se caso a pessoa fosse dessa forma aqui, ela pode vir assim e pode vir assim. Assim quer dizer que ela é plana, certo? E assim não move eixo. Lembra que eu falei para vocês que sempre vai mover eixo quando tiver cilíndrico? Ah, mas tem o zero. O zero é como se ele fosse um número neutro, certo? Uma coisa, Raquel, que eu não falei no começo e eu falo agora, os graus, eles são de 25 em 25, certo? Ele começa plana, aí ele vai, é como se fosse uma reta e na reta fosse zerada. E aí aqui eu tenho, tipo, uma escada que eu venho de negativo e na hora que eu chego no plano eu fico zerada e pra cima ele vira positivo, certo? Então, para você entender melhor. E no cilíndrico, que seria aqui, ele tem também de 25 em 25, sempre negativo. Ele tem uma limitação? Não tem uma limitação. Por exemplo, geralmente o astigmatismo pode ir até menos 9. Mas que isso pode acontecer? Sim, mas é mais raro. Tá? Só para clarear, às vezes, um pouquinho que eu tô falando e as outras meninas já tiveram um pouquinho mais de entendimento e às vezes você pode estar meio perdido, tá? Então, sempre os graus são de 25 em 25, certo? Então, todas as vezes que eu tiver esférico, eu tenho o quê? O que eu posso ter quando eu tenho grau no esférico? Miopia ou hipermetropia? Não. É justamente isso mesmo. Miopia ou hipermetropia, certo? E todas as vezes que é no cilíndrico, o que eu tenho? Astigmatismo. Sempre. E o astigmatismo sempre é? Negativo. Então, o esférico ele pode variar de positivo e negativo, mas no cilíndrico sempre vai ser negativo, certo? Todas as vezes que eu tiver cilíndrico, o que ele vai fazer? Mover o eixo. Sempre vai mover o eixo, certo? Se eu não tiver cilíndrico, ele não move o eixo, certo? Beleza, entenderam? Nesse caso é uma visão simples, geralmente é o quê? Uma pessoa com menos de 40 anos, não quer dizer que acima de 40 anos não seja visão simples, tá, gente? Pode acontecer. Tem pessoas que não desenvolvem a presbiopia. Ótimo, é raro, mais raro? Sim, mas pode acontecer. Eu já conheci senhorinhas aí de 80 anos que tem esse controle de perto, tá? Então, não precisa usar, tipo, longe, perto. Às vezes, o que tem de longe é tão pouquinho que o médico prefere não prescrever um multifocal, tá? Então, existe também ou visão simples,
Existe o multifocal, que já fala, ele é multivisão. Eu tenho 3 campos visuais dentro da mesma lente. Eu tenho o grau de longe, eu tenho o grau intermediário e eu tenho o grau de perto, no multifocal, certo? E eu tenho também o bifocal. O bifocal está saindo mais de linha, porque é uma lente que era muito utilizada no passado, antes de existir o multifocal, mas ainda existe. E ele tem visão somente de longe e perto. Então, por isso, é muito mais fácil a adaptação, concorda? Que eu não preciso ter 3 campos visuais, eu consigo olhar para longe e perto. Então, pessoas de mais idade, tipo, quando eu falo mais idade, sempre lembre, é acima dos 65 anos, tá? Quando a pessoa tem mais idade, se ela não é usuária de multifocal, o bifocal, ele é muito mais fácil de adaptação, certo? Mas hoje ainda existe a prescrição, mas é bem menor. Tipo assim, se você faz 1000 multifocais, você faz 10 bifocais, certo? Então aqui nós temos uma visão simples. Então se o médico lá, ele prescrever aqui, por exemplo, mais 50 com menos 1 a 180 e mais, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pensar numa receita aqui, senão não vai dar certo. Mais 1,5 com menos 1 e mais 0,75, deixa eu ver se vai dar. Mais 25 esférico. O que acontece? O médico pode falar também que esse paciente tem o grau de perto. Aí eu posso, por exemplo, fazer 2 óculos, certo? Ou eu posso fazer um multifocal. Aí vai depender do que o paciente vai querer. Porque na realidade, quando o paciente vai lá no médico, ele conversa, ele faz uma anamnese com o paciente e ele pergunta o que ele quer utilizar. Então, nem sempre todos os pacientes sabem passar para o médico o que eles querem. Então, pode ser que o médico vê a possibilidade de fazer um multifocal ou fazer óculos separado. E ele pode escrever multifocal ou lentes separadas, no caso. Que seria fazer dois visão simples, que aí põe e tira, certo? Que eu acho muito desconfortável. Sinceramente, eu não daria conta de ficar usando 2 óculos. Então, nesse caso aqui, mas você não me falou que para fazer multifocal, como que eu vou fazer um multifocal? Porque no multifocal existe um negócio chamado adição. Lembra que eu falei que quando eu bato o olho numa receita, eu posso ver que ele tem uma adição? Quando eu vejo que tem adição, ele é um multifocal? Então, nesse caso aqui, se ele passou o grau de longe e o grau de perto, como é que eu vou saber a adição, meu Deus? Esse médico quer que eu adivinhe? Não é assim que a gente vai pensar? Na realidade, não. Nós vamos fazer cálculo para a gente chegar na adição que ele prescreveu, certo? Porque todo multifocal tem adição, certo? O que seria essa adição? Que é quando eu vou fazer o cálculo, eu consigo chegar no grau de perto do paciente. Então aqui, por exemplo, ele tem um grau de perto de mais 1,5 e uma outra coisa, todas as vezes que tem prescrição de cilíndrico ou astigmatismo, no grau de longe, carrega-se ele para o grau de perto. Então esse também nunca vai mudar quando eu for fazer cálculo de perto. Você viu que aqui mudou o grau no esférico, mas no cilíndrico não mudou o grau? Certo? Porque eu sempre vou carregar o astigmatismo. Ele não tem variação. Do caso, ele sempre vai ser o mesmo. Certo? Então aqui, por exemplo,
como que eu vou fazer o cálculo? É regra matemática mesmo. Só que ela é um pouquinho diferente do que ele, mais com menos. Ele é um pouquinho diferente. E às vezes ele é meio confuso, porque a gente às vezes leva lá para a escola, que a gente aprendeu lá, e a gente fica confuso. Mas tem coisas que são a mesma coisa. Nesse caso aqui, por exemplo, todas as vezes que eu tenho miopia, eu vou pegar o grau de perto e vou subtrair essa miopia, para eu saber a adição, certo? Então aqui vai ficar mais 1,5, menos 0,50, vai ficar 1, certo? E aqui, por exemplo, no positivo, eu vou somar para eu saber o grau de perto. Então, mais 0,25 com mais 0,75, 1. Geralmente, as adições são iguais para os dois olhos. Existe adição diferente? Existe. É raro? Sim. Então, assim, todas as vezes que for muito diferente, que pode acontecer de erro também, o médico escrever errado, alguma coisa nesse sentido. Então, se for muito diferente, a gente pode ficar, tipo, achar, nossa, meu Deus, por que foi que aconteceu isso? Mas, por exemplo, a pessoa pode ter feito uma cirurgia, ter dado um problema no olho e no outro não. E aí ter adições diferentes nos olhos, certo? São coisas mais raras, mas existe também, tá? Mas geralmente as adições são iguais, os dois olhos são a mesma adição, certo? Então aqui, entendendo como que eu fiz o cálculo? Então quando eu faço miopia, ele vai subtrair. Quando é hipermetropia, eu vou somar, tá? Agora tem uma questão, por exemplo, que pode existir a questão do grau. Eu vou fazer uma outra receita com um grau mais elevado, porque todas as vezes, vamos supor, o grau de perto sempre vai ser positivo, que é o que a gente pensa, né? Que eu sempre tenho que aumentar ele para poder enxergar. Nem sempre. Quando a pessoa é míope, pode ser que ela tenha o grau de perto negativo, tá? Então, eu vou fazer uma outra receita que a gente vai entender isso, tá? Porque essa é a descrição de uma receita, certo? Essa receita aqui, ela é visão simples ou ela é multifocal? Então agora, tem alguma coisa faltando nela? Eixo. Olho direito. Muito bem. Então vamos lá com o eixo do olho direito. Certo? Então agora eu quero que vocês me falem qual vai ser a adição dessa receita. Cadê a calculadora? Nossa, não precisa. Não precisa, já tá. Bate o olho, já sabe. Vou até tomar um café, Adição de no dois. coração. Isso aí, adição de 2. Todo mundo concorda? O que acontece? Com o passar dos dias, que vocês forem tendo mais, justamente, vocês vão bater o olho e vai entender que 4,75 menos 2,75 é 2. No positivo, Thaís, você falou que a gente ia somar. Nesse caso aqui, nós vamos subtrair. Certo? Eu acho que aquela receita anterior eu prescrevi errado. Então, aqui, nós vamos positivo com positivo. E outro detalhe, a adição as adições vão de 1, hoje 0,75, né? Até mais 4. Então, lembra que eu falei que sempre é de 25 e 25? Então, a 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,25, 2,5, 2,75, 3. No convencional, ele vai até 3,5, 3,25 e 3. No freeform, a gente consegue ir até... agora eu falei, o que é freeform? A Thaís tá ficando doido, meu Deus, mais hoje não sei. O que é freeform? É o processo de fabricação
que é um processo novo de fabricação das lentes. Então, é um nome que se utiliza para esse processo de fabricação. Não vou entrar muito nele, senão vai ficar muito confuso, certo? Então, vamos pôr que a adição vai até 3,5, que é uma coisa que vai ser bem difícil achar adição maior que isso, certo? Então, essas são as adições que existem, né? E, nesse caso aqui, positivo com positivo, se eu fosse somar, daria uma adição de 7,5. E não existe, né? Adição de 7,5. Então, nós vamos subtrair. Nesse caso, sempre vai subtrair. Então, positivo com positivo, subtrai. Negativo com positivo, soma. Certo? Certo? Certo. Então, aqui no caso, a adição seria de 2. Para essa receita. Agora, eu vou achar uma outra. Para eu fazer para vocês entenderem. Então, essa receita, o que a pessoa tem? Miopia e astigmatismo. Isso aí é um multifocal ou é uma visão simples? Visão simples. Visão simples, muito bem. Deixa eu ver o café, não? Faz quanto? Juliana, se ela pudesse colocar uma garrafa pertinho dela, Nesse caso aqui, a pessoa tem quantos graus? Não dá errado, não, Beto? Não. 22. Isso. cortada. Precisa da cirurgia. Então tá. Tem pessoas que às vezes não podem fazer cirurgia. Então aqui eu tenho, o que eu tenho aqui? 22, 23. Miopia. De? Miopia. Tem mais alguma coisa? Não. Então ela tem menos 22 graus de miopia no olho direito e menos 23 graus de miopia no esquerdo. As receitas que eu peguei ali até hoje nunca passou de 7. Nem sabem que existe 2 dígitos de Existe sim. A pessoa realmente não enxerga nada. De perto ela enxerga, tá? Agora de longe. Pode acontecer assim também, ó, gente. Aqui. O que a pessoa tem? Miopia, astigmatismo no olho esquerdo. E no olho direito? É plano, não tem nada. Quando aparece assim, ela pode não ter grau e pode ser cega, tá? Ou ela pode ser cega ou pode não ter grau. Geralmente, quando a pessoa é cega, o médico escreve assim, ó. Contrapeso. Ah, então contrapeso seria certo? Pode ser que sim. Por quê? Ele quer que faça um grau, mas quando é contrapeso, geralmente o grau é mais alto, né? Aí o que acontece? Ele quer que faça um grau no olho esquerdo e quer que faça uma lente que tenha uma espessura parecida com o olho esquerdo para que não fique desproporcional, justamente, entendeu? Porque dependendo da dioptria, pode ser que o óculos fique tipo um peso mais pesado do que o outro. Nesse caso aqui não, porque o grau é tranquilo, é pouquinha coisa, certo? Geralmente, nesse caso, quando tá só o tracinho, é porque a pessoa não tem grau no olho esquerdo para longe mesmo, então é plano, né? Então a gente vai fazer plano. Mas quando a pessoa for cega, pode vir escrito contrapeso. Mas mesmo que a pessoa às vezes não tenha visão do olho, ela pode ver vulto. Então nem sempre a gente pode colocar um grau ali para poder fazer esse contrapeso. A gente precisa entender isso, porque quando ela vê vulto, um olho ofusca o outro, porque nós somos todos ligados.
Então, pode ser que aconteça da pessoa sentir mal-estar tendo um grau, mesmo que ela veja só vulto, tá? Então, pode acontecer. Como que eu vou saber isso? Às vezes, isso aí a ótica tem que questionar o paciente na hora da venda, tá? Então, quando o médico escreve esse contrapeso, pode ser que seja assim. Mas tem um outro grau que eu quero achar aqui para me fazer para vocês. Eu gosto de grauzão, mas tem graus. Nossa, tá. Esse trem de grauzinho, tá? Lembra que eu falei pra vocês que nem sempre quando o grau de perto vai ser positivo, né? Nesse caso aqui, por exemplo, qual vai ser meu grau de perto? Eu quero que vocês façam um cálculo e me falem o grau de perto. Vou fazer conta aí, gente. 8 no direito e 11 no esquerdo. 8 o quê? Eu quero o sinal. Porque o Negativo. sinal, eu não falei que o sinal faz toda a diferença, então eu nunca falo sem sinal. Quando eu falo sem sinal, ele é positivo. Primeira coisa, certo? Então eu quero sempre com sinal. Aqui nós não conversamos nada sem sinal. Vamos lá. Qual que vai ser o grau do olho direito? 8 negativo. É o 8 negativo que eu falo? Menos 8. Menos 8. Com o que mais? Só menos 8? Menos 75 de cilíndrico e 15 no eixo. Então, todas as vezes que eu for ler qualquer receita, eu tenho birra de ótica que liga e fala assim, eu quero que você veja um grau pra mim, menos 50, aí vira pra você, depois menos 50 e na realidade o grau é. Sempre eu leio o olho direito inteiro, o olho esquerdo inteiro, que eu identifico o que eu tenho. Então, sempre é menos 8,75 com menos 0,75 a 15, menos 13,25 com menos 1,75 a 175. Se eu leio assim, eu confundo a pessoa, eu não sei o que é, miopia, astigmatismo, hipermetropia. E se eu leio assim, eu leio o olho completo da pessoa. Então, é assim que se lê receita. E sempre com sinal. Sempre, certo? Certo. Então, menos 8,75 com menos 0,75, o grau de perto vai ficar. Menos 9,75 menos 0,75, o grau de perto vai ficar. Menos 8 com menos 0,75 a 15. E o olho esquerdo? Menos 11,5 com menos 75 a 175. Menos? Menos? Aí, tá embaçado. Opa, cadê seu óculos? 175. Eu tenho que fazer exame. Menos 1,75, certo? Uhum. Então, eu sempre vou carregar o astigmatismo a 175, certo? Lembra que eu falei pra vocês que tem grau de perto negativo também? Nesse caso, por quê? Eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior. Lembra que aí não é a regra do sinal foge do que tinha falado lá da matemática, lá na escola, quando a gente estudava. Então, aqui, no caso, nós vamos subtrair para a gente achar o grau de perto e vamos conservar o sinal do maior, certo? Então, é regra matemática também. Então, aqui a gente achou, no caso, o grau de perto desse paciente. Agora nós vamos... Grau, acho que vocês já aprenderam, certo? Já entenderam. Então, nunca falar sem sinal. Sempre falar com sinal, certo? Negativo, ele sempre vai estar em vermelho. Positivo, em preto ou em azul. No sistema, é assim. A Raquel ainda não sabe, mas quando ela for sentar lá, ela vai lembrar do que eu estou falando aqui agora. Então, lá no sistema, quando a gente coloca o grau, e o sistema, ele ajuda muito, Raquel. Porque quando você, por exemplo, eu preciso fazer um cálculo de perto, todo com dúvida, não sei o que, joga lá no sistema e ele te dá o grau de perto.
coloca a adição. Joga o grau de longe e a adição, ele te dá o grau de perto. Então, você não precisa ter insegurança de passar pro cliente. E outra, não precisa nem perguntar pro vizinho do lado. Porque às vezes o vizinho do lado não tá sabendo fazer conta também. Entendeu? Então, às vezes eu me lasco por conta de uma informação errada. E aí depois eu vou tomar o ferro, né? Rabada, à toa, certo? Então, aprenda isso. O sistema, ele ajuda muito nas informações, tá bom? Então, o grau ficou claro para todo mundo. Nós sabemos o que é miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo. Nós sabemos que o eixo vai de 0 a 180 graus. Nós sabemos que os graus, que são chamados dioptrias, ele vai de 25 e 25, certo? Então, toda a prescrição vai vir assim. Sabemos que existe grau de longe, grau de perto e existe adição. Todas as vezes que eu pego uma receita com adição, quer dizer que ela é multifocal. Quando eu pego grau, eu posso pegar também, o médico pode prescrever para mim assim também, ó. Não é só lá não, tá? Ele pode prescrever assim para mim, ó, como se fosse só o grau de perto, tá? Lá na receita dele pode vir dessa forma assim, ó, sem isso aqui, certo? Pode vir dessa forma. Então aqui eu sei que o paciente só tem grau de perto. Se ele tem só grau de perto, ele é visão simples, certo? Ele pode vir prescrito somente grau de longe. Quando ele vem somente com grau de longe, ele é visão simples, certo? Quando ele vem grau de longe e grau de perto, ele pode ser um multifocal ou um visão simples, ou 2 visão simples, certo? Que pode a pessoa usar 2 óculos, que isso é normal também, beleza? Podemos passar para frente, né? Dúvidas? Simples, ele é chamado de monofocal. Por quê? Ele tem somente um foco visual, certo? No multifocal, ele é chamado de multifocal mesmo, né? Já fala o nome. Mas esse nome aqui no visão simples, ele é muito pouco utilizado. As pessoas às vezes não falam, monofocal, papapá, até confunde às vezes, né? Mas é a mesma coisa, tá? E a gente tem também o bifocal. Lembra que eu falei? Que ele tem 2 focos visuais, que é bifocal mesmo, certo? Então, o que acontece? O visão simples, ele tem somente um foco, um grau somente. O multifocal, ele tem 3 focos visuais. Ele tem o longe, o intermediário e o perto. Tais, para que eu preciso do intermediário? Para computador, certo? Para enxergar intermediário mesmo. No multifocal, quando você olha para longe, eu tenho um grau, eu consigo enxergar o que eu preciso, porque a minha dioptria está aqui certa. No intermediário, que é ali até 60, 70 centímetros, ele precisa de um grau diferente. Porque o multifocal, ele é como se fosse um corredor progressivo, certo? O grau do paciente, ele tá aqui, ó. Seu olho enxerga aqui? Me explica. Quem que fica olhando assim? Ninguém. Olha o que você acha. Olha o que você acha, pessoas que olham assim, tipo, eu. Pois é, mas você tem que se educar para não fazer isso. Aí o que acontece? O multifocal, você tem que aprender a enxergar, mexer com o olho. Ou você vai mexer com a cabeça também. Porque, por exemplo, assim, ó, numa visão simples, você olha assim, você enxerga. Eu também enxergo, porque ó, olha aqui, eu enxergo tudo. Só que é mais embaçado, certo? O meu foco visual é aqui. Se eu quero enxergar melhor, o que eu faço? Eu vou virar a cabeça. Porque sem o óculos você enxerga 360 graus. Com o óculos tem algumas limitações. Não tem como a gente falar vai enxergar 360 graus com óculos. Infelizmente não tem como. Certo? Então ele tem o grau de longe aqui, o intermediário aqui e o grau de perto aqui. Aqui nas laterais são aberrações. No entanto, se eu levar a lente no lesômetro, o lesômetro é o aparelho que faz a medição do grau. Se eu levar no lesômetro, aqui eu tenho o grau que você foi prescrito, longe, intermediário e perto. O intermediário, Thaís, o médico não põe intermediário lá.
que ele é um corredor progressivo, automaticamente, como ele tem uma adição, ele automaticamente faz o seu grau de perda. Ele é inteligente, a lente é inteligente, certo? E aqui nas laterais são as aberrações que a pessoa não vai enxergar. Ninguém vai fazer assim, gente, vai enxergar de lado, não tem como, certo? Existem lentes que têm menos aberrações. Tem lente que tem mais aberração, laterais, certo? Então eu consigo enxergar somente nesse funilzinho aqui, é um funil mesmo. E tem lente que eu tenho menos aberrações, que são as lentes mais caras. Aí tem que ver a questão de condição financeira, o que é que te proporciona, certo? E que vai ter aberrações bem pouquinhas. Então, eu consigo ter uma amplitude maior. Eu enxergo no restante da lente? Não, é a mesma coisa. Eu só vou enxergar nesse foco, nesse foco, nesse foco. Mas, às vezes, o que acontece? Por exemplo, eu falo porque eu faço o teste. Eu pego lente, fabrico e coloco e usar. Por quê? Porque não tem ninguém melhor que eu para saber a qualidade do que eu estou vendendo, certo? Então, já aconteceu, por exemplo, de colocar uma lente, eu fazer uma lente e colocar ela, e que eu estou ali no computador com essa lente, por exemplo. Eu olho assim, eu não mexi a cabeça, eu mexi meu olho. Eu olho assim na lateral, eu consigo enxergar, não com a mesma nitidez que eu tenho aqui, que é o meu foco. Mas eu consigo enxergar sem eu ter que virar a cabeça. Mais embaçado um pouquinho. Se eu quero ter um foco maior, eu tenho que virar o meu rosto. Porque é aí que eu vou enxergar melhor. Certo? Uma visão simples não é bem assim. Porque ele é um grau só, na lente toda. Então ele é mais fácil de adaptação mesmo. Tá? Mas é assim que funciona, no caso, o multifocal. O bifocal, ele só tem grau aqui e aqui. Então ele é simples. Só que ele tem alguns desenhos na lente que esteticamente é horrível. Mas tem as pessoas que optam por isso. Então o que acontece? Vamos supor, ele tem 4 tipos de bifocais. Isso vocês é bom anotar, tá? Porque isso é importante. Nós temos o bifocal Lutex ou Balux. Tem umas pessoas que ainda chamam isso. Bem antigo, mas existe. Nós temos cliente velho. Tem o Panoptic ou Flat Top. Isso são bifocais, tá? E nós temos o bifocal Executive, Panoptic ou Flat Top. É o mesmo produto, tá? Não é 2, é a mesma coisa. O Executive e o Cryptoc. Então, são 4 tipos de bifocais. O bifocal, o Tex, o formato dele é esse aqui, ó. Desse jeito. A lente tem uma divisa no meio dela com esse formato, certo? É no meio da lente? Não, porque na hora que a gente vai fazer a montagem, a gente joga ela pra baixo, porque se for no meio, a pessoa vai enxergar de perto lá em cima e não dá certo? A altura de bifocal, como que ela é tirada? Ela é tirada com medida de multifocal 6 milímetros abaixo, no Tex, certo? No Flat Top ou Panoptic, ele é assim, esse formato, certo? Deve ser horrível. É não, lente é tudo lindo. E no bifocal Cryptoc, eu vou fazer menorzinho para caber todos. No Cryptoc ele é assim, certo? E no bifocal Executive, o bifocal Executive, ele é mais utilizado para anomalias, tipo descolamento de retina, dupla visão, alguma coisa nesse sentido. Ele é muito pouco prescrito, inclusive até saúde de linha. Ainda existe alguma coisa no mercado. Ele é desse jeito, ele tem uma divisa no meio da lente, certo?
Então é utilizado para pessoas que têm alguma anomalia, tipo uma dupla visão que ele faz correção, às vezes uma catarata congênita, algumas coisas nesse sentido. Então que ele precisa fazer essa correção. Geralmente é utilizado para criança, tá? Geralmente, tá bom? Existe criança que usa multifocal? Existe. Eu tenho uma paciente que ela é sobrinha de um dono de uma ótica. Hoje ela deve estar com 3 anos. Eu faço o óculos dela desde quando ela nasceu. O primeiro óculos dela tinha menos 22 graus. Menos? Eu acho que era miopia, não tenho muita certeza. Hoje a gente está fazendo 2 óculos para ela aí agora. De novo, a gente deve ter 6 meses que fez. Hoje está menos 8. Uma coisa assim. Melhorou muito. Sim. Quer ver? Vou ver se eu tenho fotinha dela aqui. Nossa, tem uma data de criança que, tipo, nasce e não consegue enxergar nem a mãe nem o pai dele. O primeiro óculos dela, ela não enxergava ninguém. Quando eu fiz o óculos, e ela mora no Rio de Janeiro. E a mãe dela chama Thaís. Quando eu fiz o óculos dela a primeira vez, eu pedi para ela me mandar foto dela. Eu chorei. Aí mais, tá? Eram mais 22 graus. Então, hoje a gente está fazendo um grau aí mais 7,5 com menos 1, mais 8 com menos 1,5, com adição de 3. Ela chama Joana. Vou mostrar a fotinha dela para vocês. Ó. Ela tem todos os tipos de anomalia que vocês pensaram. Certo? Então, entenderam? Monofocal, multifocal e bifocal. Nós falamos sobre o bifocal, porque o bifocal tem 4 tipos de lentes. E agora, os multifocais são muitas marcas. Existem 3 grandes indústrias ópticas no mundo, que são as mais conhecidas. Existe só essa? Não, existem N outras. Mas as 3 mais conhecidas são as grandes multinacionais. Eu vou falar agora para vocês quais são. Lá naquele folheto que eu dei para vocês, esse aqui, ó. Esse aqui fala sobre as 3 grandes multinacionais. Tá? Então vamos lá. A Essilor. Francesa, né? Essilor, né? A Zeiss e a Roya. A Essilor é uma empresa francesa que hoje ainda é a que domina o mercado, é a grande multinacional. A Zeiss é uma empresa alemã, as melhores lentes são alemãs, certo? E a Roya é uma empresa japonesa. Certo? Então essas são as 3 grandes marcas do mercado. Aqui em Uberlândia, ainda a Essilor domina o mercado. E cada uma dessas grandes multinacionais existem as lentes de marca deles. Logicamente, não sei se você já ouviu falar nas lentes Varilux. Varilux são multifocais, certo? Ela só faz multifocal? Não, ela faz visão simples também. Mas as pessoas às vezes confundem a marca da indústria com a marca do produto, certo? Por quê? O que eu quero vender? Varilux. Então, o que eu vou fazer propaganda de Varilux, certo? Então, é o multifocal mais vendido ainda no mercado. A Zeiss ela só tem esse? Não. Aí ela tem as outras marcas que são mais baratas. E vamos supor, dentro desse Varilux, existem fugiu da minha mente a palavra que eu queria usar. Dentro do Varilux tem N padrões que ele vai utilizar. Então eu tenho o Varilux hoje XR Design, que é o último que eles lançaram o ano passado, ou esse ano, ou final do ano passado, certo? Várias famílias de produtos? Isso, várias famílias, justamente. Dentro daquela indústria tem várias famílias de produto.
Aí ele tem o E-Design, ele tem o Physio, ele tem o Comfort Max, e ele tem o Liberty. Tudo isso é Varilux, certo? O que vai diferenciar um do outro? Campo visual. Preço, campo visual. O mais restrito de todos é o Liberty, certo? E é o mais barato. Aí eu coloquei para vocês na sequência tipo de campo visual. Eu coloquei do melhor para o mais restrito, certo? Então, do mais amplo para o mais restrito. Tem o XR Design, o E-Design, o Physio, o Comfort Max e o Liberty. Então, essas são as marcas. A Zeiss, ela também tem a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu vou falar as mais baratas, porque a Zeiss tem uma gama mais ampla. A Essilor é mais enxuta. Ela, por exemplo, coloca o Varilux, que é a marca mais que se vende sozinha, e coloca os padrões para que a ótica passe isso para o paciente. E a Zeiss não. A Zeiss ela não tem um nome só, ela tem vários nomes e é bem amplo. Então eu vou falar as mais vendidas. A Zeiss ela tem uma chamada Individual, que é cara, é bem cara. Aí depois ela vem com a Light, isso os Freeform 3DV. Aí depois ela vem com a Light 3D. Aí ela vem com a Light D. Aí ela vem com a GT2. E aí ela vem com a 5. Mesma coisa, certo? Então, eu venho do melhor campo visual para o mais restrito. Todas são... Qual é a lente que você indica fazer? A que o paciente tem condição financeira de comprar, certo? Todas vão atender? De uma certa maneira, sim, todas vão atender. A Roya também, que é uma indústria japonesa, ela também tem as mesmas, da mesma forma. Então, ela vai lá com a Lifestyle. Aí ela tem a Lifestyle 3i. Aí ela tem a Lifestyle só. Aí ela tem a... Ela vem com a Dynamic. Não, vem com a... Eu acho que é a Balances primeiro. Vem com a Balances. Eles mudam muito os nomes das lentes, faz conta do nome da gente. Aí ela tem a Dynamic. Aí ela tem a Argus. E ela tem a Amplus. Esses são multifocais, certo? Então, quando vocês... Isso é bom anotar, porque às vezes acontece muito do cliente ligar e falar: eu quero uma lente Lifestyle 3i, papapá. Vocês não vão saber qual que é a indústria. É muito importante a gente saber qual que é a indústria, certo? Então, são as três grandes indústrias do mercado óptico. Então, é a Lifestyle 3i. A Lifestyle, eu acho que eles aqui na nossa tabelinha, ela mudou os nomes. Você pode ver que lá no campo Roya tem uns nomes diferentes, que é Roya Lux Wide, Roya Lux Wide VXT, Roya Lux VXT Wide Premium e a Lifestyle. A única que eles mantiveram foi, e tem a Lifestyle também, que é a primeira. Ela ainda é mais ampla do que a Lifestyle, que é a Lifestyle. Tem essa antes ainda, certo? Então, quanto menos aberrações a lente tiver, mais cara ela vai ser. Outros que são concorrentes, logicamente a gente não vai trabalhar com
as lentes do concorrido, só com as lentes da grande indústria, que é as 3 grandes marcas. Existem outras marcas? Existem sim. De lá atrás me perguntaram, aí você trabalha com a Honda Stock, é uma grande marca também, certo? Que vem aí trabalhando bem no mercado, só que é uma lente que eu ainda não trabalho. Por quê? Porque a saída é menor e às vezes ainda não é viável para a empresa trabalhar com essas marcas, certo? Outro detalhe, aqui em Uberlândia existem vários laboratórios, da mesma patamar que o meu, até um pouco maior, que não trabalham, por exemplo, com a Roy nem com a Zeiss. Eu trabalho com todas as marcas. Então, trabalho com a Essilor e a marca própria deles. Eu trabalho com todas elas, inclusive Roya, e mais a minha marca própria, certo? E a minha marca própria hoje é as lentes ProLife, que é as melhores lentes do mercado. Certo? Então, são as lentes ProLife que pode atender os nossos clientes com os mesmos campos visuais das grandes indústrias com valor mais acessível, tá bom? Eu sou usuária, eu já usei muito X-Design, que é a XR Design lá, que é a lente mais ampla da Essilor, certo? Hoje eu uso uma ProLife Standard, que é a minha de entrada, e eu sinto o mesmo conforto visual que eu tô falando, não tô mentindo, eu juro pelos meus filhos, que eu tenho o mesmo conforto visual que eu tinha usando uma X-Design, certo? Então aí vem a Hotlab com a ProLife, que seria a marca, e aí existem as lentes ProLife Flex, ProLife Plus, é ao contrário, vou fazer mesmo. Só que aí aqui eu não estou indo, vou fazer igual que eu fiz da outra, das maiores para as menores. Então eu tenho a ProLife Super, a ProLife Pro, a ProLife Standard, aí eu tenho a ProLife HD, eu tenho a ProLife Flex e eu tenho a ProLife, todo mundo escrevendo, Plus, certo? Daqui pra cá são todas freeform. Lembra que eu falei para vocês do processo de fabricação? É um processo de fabricação diferenciado, que é o último, é como se fosse a última moda do mercado, certo? Então é um processo de fabricação diferenciado. E aqui são as lentes com processo de fabricação digital ou convencional, que é muito utilizado ainda esse nome, certo? Então, essas são as nossas lentes. Sendo que o campo visual dessa é equivalente a um Varilux XR Design, que hoje eles mudaram o nome do Varilux. Aí aqui eu tenho o campo visual de uma lente E-Design da Essilor. E aqui eu tenho uma lente com campo visual de um Físio da Essilor. O ProLife HD, o campo visual é de um Varilux Comfort Max. O ProLife Flex de um Space Plus, que eu nem falei lá na outra, porque aí entra uma lente mais barata, que é uma das lentes mais vendidas ainda. E aqui de uma Space, certo? Então, essas são as nossas lentes marca própria. Nós temos as lentes multifocais e temos também as lentes visão simples, certo? Então, eu estou primeiro abrangendo o multifocal, porque ele é mais complexo, e depois eu vou chegar nos visão simples, certo? Dentro de todas essas marcas existem N tipo de materiais que pode ser feito as lentes. Então, existem algumas limitações em questão de índice de refração, que é agora onde eu vou entrar no índice de refração, certo? Faz frio e oscila energia. Olha que louco. Então, vamos entrar lá em índice de refração. Esse índice, ele é utilizado só para as marcas, só para a ProLife? Não, é para todo tipo de indústria, tá bom? O índice de refração não vai mudar.
Ele é o mesmo para todo mundo. Sendo que algumas marcas colocam um nome diferente no índice de refração dele para que ela seja única no mercado. Certo? Só marketing. É marketing. Mas o índice é o mesmo, não muda. O índice de refração nunca vai mudar. Eu vou pôr para vocês os índices. Vocês duas já sabem questão de índice de refração, já ouviram falar. Com certeza ainda tem algumas dúvidas. Se vocês não tiverem, eu acho bem estranho. Certo? Eu não queria que tivesse. Porque eu sou assim, ó. Já sei. Eu aprendo. Eu falei isso pro Gil, sabe? Vamos supor, se eu for fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu vou lá hoje, vou sentir o negócio, eu vou chegar na minha casa, vou dormir, amanhã eu sei. Isso você pode escrever. Entendeu? Eu sou assim. E dormindo, viu, gente? Eu também Esse sou mais ou dano menos não. assim. É assim. O dia que a Thaís me ensinou aquela parte do sistema, a hora que eu cheguei em casa, que eu fui absorver tudo, eu cheguei no outro dia e já estava melhor. Então, quando eu comecei no ramo óptico, alguns anos atrás, eu até contei pro Gilson, é tipo assim, eu comecei, né, nunca trabalhei em óptica na minha vida, já entrei direto no laboratório, e aí eu achava assim, igual eu falei, meu Deus, eu vou ficar louca, não tem lógica, tanta coisa, tanta informação, só que eu não tive nenhuma explicação, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Eu cheguei e eu tinha que fazer o negócio funcionar, porque eu cheguei para administrar uma empresa, a empresa não era minha ainda. Eu cheguei para administrar uma empresa, e para administrar uma empresa do ramo óptico, você precisa ter alguns conhecimentos técnicos, senão você não vai. Não é igual uma roupa que você faz e a roupa é PMG e é um negócio padrão e todo mundo entende. Então, eu comecei, chegou e falava, o cliente ligava, eu estava no atendimento, igual vocês. O cliente ligava, virava para mim e falava assim, eu quero uma lente 1.49. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu quero uma lente 1.56. Eu quero uma lente 1.61. Eu quero uma lente 1.67. Eu quero uma lente 1.74. E antes, ainda errei aqui. Falta uma. 1.59. 1.61, 1.67 e 1.74. E aí eu falava, meu Deus, aí ligava e falava assim, falava a marca, eu quero a lente, nossa, agora tem tantos anos que eu nem vou lembrar mais, lente tal, aí eu falava, meu Deus, um falou isso, o outro falou aquilo, é a mesma coisa, era a mesma coisa. Então aquilo, nos primeiros momentos, foi realmente bem impactante, tudo. Então, aí, um dia, eu falei, eu preciso aprender e eu vou aprender. Então aquilo entrou de uma forma que eu deitei, dormi, no outro dia eu acordei e eu sabia todas essas coisas que eu havia escutado. Né? Lógico, eu estudei, lógico, eu fiz cursos, lógico, todos os dias eu estudo na minha vida. Eu sou uma pessoa que leio muito sobre o ramo óptico. Todos os dias, pode ter certeza que eu sei das informações novas que estão saindo. Porque o ramo óptico é assim, é um estudo constante. Né? Então, a minha vida é o ramo óptico. Eu respiro o ramo óptico, tudo voltado a isso. Então, o que acontece? Índice de refração. Índice de refração, ele me dá algumas limitações dentro de cada índice, certo? Aqui, ele é uma resina. Aqui também. Aqui ele é um policarbonato. Aqui ele é uma resina de médio índice. Aqui ele é um policarbonato médio índice. E aqui ele é um alto índice. Quando a gente fala alto índice, o que a gente pensa? Em graus mais altos, não é isso? Então, é utilizado para graus mais altos. Outra coisa, quanto maior o índice de refração, mais fina vai ser a lente. Isso é importante anotar. Quanto maior o índice de refração, mais fina a lente. Você parou no 1.74. Esse é o maior índice de refração que existe hoje no mercado. Tem algumas empresas que falam assim, eu tenho a lente 1.76.
Não existe, é a mesma lente. Ah, eu tenho a lente 1.60, é a mesma lente. O índice de refração é o mesmo. Lembra que eu falei que algumas empresas colocam nomes diferentes para ela ser diferente no mercado? Que é uma forma dela ser diferente, né? Então, o índice é o mesmo. Então, se eu ver 1.60 e 1.61, é a mesma coisa. Se eu ver 1.74 e 1.76, é a mesma coisa. O restante, eles não vão mudar, é a mesma coisa, não vão fazer nada de diferente, certo? Quanto maior o índice de refração, mais fina é a lente. Quanto maior o índice de refração, mais cara é a lente. Certo? Vou até... Eu devia ter feito ao contrário. Mas é a mesma coisa, ó. E assim vai até -4. E aqui, no positivo, eu vou do mesmo jeito. Vou apagar lá e vou fazer certo. Até +4. Eu não gosto de queimar o fio. Vai até -4. Certo? Então, é como se fosse uma grade de lente para poder a gente fazer. E cada combinação dessa é como se fosse um produto. Cada combinação é como se fosse um produto. Certo? Lá quando você vai fazer compra no supermercado, não tem os produtos que a gente pega lá no supermercado? Aqui, cada grau desse aqui é como se fosse um produto. Ele é uma lente mesmo, cada um, certo? Então, eu tenho ele. E aqui, ó, eu também tenho a opção dele antes do 0,25 aqui, ó. Eu tenho aqui o plano, certo? E aqui eu tenho 0,25. E eu posso combinar os graus. Eu posso ter esse com esse, 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 esse com esse e esse com esse. Tudo é um produto. Como que vai ser? Plano a menos 0,25, plano a menos 50, plano a menos 75, plano a menos 1, plano a menos 1,25, plano a menos 1,5, plano a menos 1,75 e plano a menos 2. Tudo isso é um produto. Então, ele é uma combinação de grau que se torna um único produto. Lá dentro quer dizer que eu tenho um esférico e um astigmatismo. Nesse caso, certo? Pode existir plana com plana, que aí é uma lente sem grau nenhum, certo? E pode existir da mesma forma que fez esses aqui também faz a mesma coisa, ó. Plana com plana tem necessidade de usar? Tem, às vezes a pessoa quer colocar só um filtro de luz azul e aí ele faz sem grau nenhum com filtro de luz azul. Seria mais estético, então. Sim, quer tirar uma onda, aí pode colocar, entendeu? Nas lentes solares, por exemplo, ela não tem grau, é plana. Então, cada combinação dessa é um produto. Aí ele pode ser combinado ou ele pode ser esférico. Quando ele é esférico, ele tem grau somente no esférico. Lembra lá do quadradinho da receita do médico? Então, quando ele tem grau só naquele lá, a gente chama-se de lente esférica. É uma lente sem combinação de grau, certo? Quando a lente tem o esférico e o cilíndrico, ela tem uma combinação de grau. Então, as grades das lentes acabadas são como se fosse dessa forma. Fica mais fácil de entender para a gente poder saber o que está fazendo, certo? Então, eu posso ter lentes negativas e eu posso ter lentes positivas. Cada
índice de refração tem uma limitação. Por exemplo, a lente 1.49, ela vai de mais 6 a menos 6, isso no esférico, tá? Com o cilíndrico de menos 2. Certo? Então, dentro dessa grade, eu consigo essa lente acabada para eu conseguir vender para o paciente. Eu consigo entregar com mais agilidade e a lente é mais barata. Certo? Quando o astigmatismo é até 2, a lente é simples, é uma lente mais barata. Quando o astigmatismo é acima de 2, de menos 2, no caso de 2,25 para frente, é uma lente que tem um astigmatismo, é uma lente que tem um preço mais elevado, porque é uma lente especial, certo? Então, muda totalmente. Tem lente que se passar o preço de cilíndrico até 2, dá ruim, porque vai ficar bem mais caro. Deu para entender, gente? Dúvidas? Aqui tem que ter dúvida. Eu não entendi agora a última parte. Não entendeu a última parte? De 2,25 para cima. É o cilíndrico estendido, é o astigmatismo estendido, certo? Na grande indústria nós temos cilíndrico até 2 e cilíndrico de 2,25 até menos 4. Essas lentes têm acabadas, eu consigo entregar com mais agilidade, certo? Então, o astigmatismo do paciente pode ir até menos 4 nas lentes acabadas. Tem astigmatismo acima disso? Tem. A gente aqui faz até menos 9. Normal, certo? Tem indústria que não faz. Por exemplo, a Roya só fabrica até menos 4. Hoje ela está fabricando até menos 6. Mas para isso ela tem um custo maior, certo? A Essilor faz cilíndrico, acho que é só até menos 4, se eu não me engano. Então, acima disso, eles não fazem. Acima disso, só nós fazemos. Certo? Deu para entender? Então, aí tá. Todos os índices de refração têm a mesma limitação? Não. Quanto maior o índice, maior vai aumentando a minha limitação. Sendo que na hipermetropia, geralmente vai até mais 6 fabricado. Na miopia, a gente nos alto-índices, tipo 1.67, 1.74, ele tem tipo, uma grade maior. Ela vai até menos 12 no 1.67 e no 1.74. No esférico, tá, gente? No esférico. No astigmatismo, que é o cilíndrico, ela vai até menos 4. Certo? Na 1.67. Na 1.74 ela vai até menos 3. Certo? Isso, Raquel, é só para você, na hora que estiver acontecendo, você vai conseguir se entender melhor. Agora eu sei que fica um pouco confuso, é normal, tá? Isso é normal, mas depois você vai entender. Aí quando for acontecendo, você vai lembrar do que eu estou falando aqui agora. Tá? Certo? Deixa eu te perguntar, Thaís, eu tenho essa dúvida já essa semana inteira. Quando aqueles óculos que tem o clip-on, o clip-on altera de alguma forma o grau? Tem que colocar algum grau no clip-on? O grau não. O que acontece? O clip-on, que é isso daqui, ó, certo? Que hoje é uma coisa que foi lançada por pouco tempo, não tem muito tempo que aconteceu. Só que esse tipo de armação, ele não pode ser feito para todos os tipos de graus. É tipo, nem todas as armações são adequadas para todos os tipos de graus. Certo? Então, o que acontece? Quando a ótica vai fazer a venda, ela tem que saber qual é a armação que é adequada para o seu problema visual. Né? Então, às vezes, nem todos sabem indicar isso. As meninas que estão aqui já devem ter escutado eu falar, mas pouco sabe. Falei várias vezes. É ou não é verdade? E acontece muito.
porque nem sempre tudo pode ser feito. O que acontece? Todo grau tem uma base para se fabricar. No grau positivo, eu posso apagar isso aqui? Porque eu preciso. Só para poder, entender aqui. Deu para poder entender o que seria a grade de lente acabada? Certo? Então, toda vez que for mudar o índice, eu vou pegar uma tabela de preço ali e vou mostrar para vocês, que lá vocês vão entender o que eu estou falando. Tem essa limitação para cada índice de refração, então fica mais fácil para entender. Lá sempre vai estar escrito assim, ó, vamos supor, de mais 6 a menos 6, com cilíndrico de tanto, certo? Então assim fica fácil de entender a questão da grade. A lente, quando ela é positiva, ela é como se fosse assim. Quando ela é negativa, é como se ela fosse assim. É uma para fora e uma para dentro. Não é tanto assim. É só para vocês entenderem, certo? Então, no positivo, ela sempre tem uma curva maior. Sempre vai ter uma curva maior. Então, o que é na hipermetropia? Ela tem essa curvatura. Na miopia, é como se ele fosse para dentro, essa curvatura, certo? Então, o que acontece? No adicional, se eu tiver um mais 8 aqui, eu vou conseguir encaixar isso aqui direito? Porque eu não tenho curva para fora? Então, eu não consigo encaixar o adicional ou o clip-on direito na armação. Ele encaixa, sim, só que ele é um imã, certo? E tem uma presilha, às vezes a presilha é na lateral, às vezes a presilha é no centro, às vezes é só o imã, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho curva, eu vou fazer isso com armação. É eu que não soube fabricar a lente? É o problema visual da pessoa. Então, nem todo clip-on é adequado para determinado tipo de grau. Quanto maior o meu grau positivo, mais curva eu vou ter, certo? Existem bases, vocês vão ver falar muito de base. Só que às vezes, se eu for entrar nessa informação, vai ficar muita coisa para vocês assimilarem. Eu vou passar só por cima, só para vocês entenderem a questão da curvatura. Não precisa preocupar com isso, que não é o caso de vocês. Mas futuramente, se vocês quiserem aprender, é excelente. É mais uma informação para vocês, certo? Existem bases que tem para poder a gente fazer a fabricação do grau. A grande indústria, ela já manda tipo uma base padrão. Grau negativo na lente acabada, ela geralmente é base 4, certo? Grau negativo. Grau positivo na base 6. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um grau muito alto positivamente, então quanto maior o meu grau positivo, maior vai ser a minha curvatura. Então, eu não consigo adaptar um adicional numa lente positiva muito alta. Ai, Thais, até que grau eu posso vender o grau positivo? Até mais 3 dá para fazer, certo? Acima disso, dependendo do clip-on, já não encaixa direitinho, certo? Na miopia, no caso aqui, ó, na miopia, como a curvatura não é para fora, eu consigo fazer em qualquer grau, certo? Porque ele não vai interferir na questão do encaixe. Então, lembre-se que positivo seria como se fosse assim e o negativo como se fosse assim, né? Então, na miopia, eu consigo fazer o adicional. O adicional, ele não vai interferir em questão de grau, porque ele é uma lente solar normal, que coloca por cima do óculos. Não interfere, certo? A gente coloca grau no adicional? Geralmente não, só nunca tive essa questão. Primeiro, o friso da lente, ele é muito fino, o friso da lente é muito fino. Se a gente colocar grau, ele não vai encaixar aqui, não dá, certo? E as lentes, todas elas têm um friso,
que vai fazer o encaixe. Então, tem algumas armações que não encaixa direitinho o friso. Por quê? Porque às vezes é mais fino, pode acontecer de às vezes não conseguir encaixar perfeitamente, tudo isso, tá? Então, cada armação tem as suas particularidades para poder fazer o encaixe no grau da lente. No caso, assim, cada armação, ela tem uma particularidade. Então, tem armações que não são adequadas para aquele determinado grau. Uma outra coisa que eu não falei para vocês. Lente de hipermetropia, o centro da lente é grosso e a borda é fina. Isso é importante anotar. Sempre. Hipermetropia. Eu vou pegar a lente ali que eu vou mostrar para vocês que vocês vão entender. Virgem, sem fabricação, certo? Daqui a gente vai fabricar, é assim que vem da indústria, os blocos. Daqui a gente vai fabricar e vai fazer o grau que a pessoa precisa. Esse daqui é um multifocal, certo? É um multifocal que ele vai ter, no caso aqui, o grau de longe, aqui o grau de perto e aqui o intermediário. Depois que a gente fabricar. Por enquanto ele só tem uma base e uma adição, certo? Todo bloco tem base. Todo bloco tem base. É só para vocês conhecerem, tá? Então, esse é um bloco virgem. Esse daqui é uma lente acabada, certo? Essa daqui é uma lente incolor. Ah, mas ela tá amarela, porque ela tá velha. Quando a lente vai ficando velha, ela vai ficando amarela. É igual a gente, vai ficando velha em ruga, certo? É a mesma coisa. Então, é uma lente acabada. Essa lente acabada, ela é uma hipermetropia. O centro dela é grosso e a borda é fina. Se você pegar aqui, você sente a diferença da espessura do centro para a borda. Pode pegar e passar. Não. Então, hipermetropia, o centro é grosso e a borda é fina. Quanto maior o grau de hipermetropia, maior o centro da lente vai ser, certo? Na miopia, a lente é grossa na borda, ó, e fina no centro. Quando você pega no centro, você vê a diferença da espessura. Viu a diferença? E essa lente é uma alto índice. Então, o que que acontece? O centro dela é mais fino do que uma resina normal que não seja alto índice. Lembra que eu falei que quanto maior o índice de refração, menos espessura vai ter a lente. Nossa, Thais, mas olha o tanto que ela é grossa ainda. Isso aqui tem menos 5,25 com menos 0,25. Então, é um grau de miopia mais alto, certo? Só que lembra que eu falei, a gente não usa as bordas, a gente usa o centro da lente. Então, quando eu recortar essa lente, dá uma diferença de espessura gigantesca. Vem aonde as pessoas têm que aprender a fazer a venda. Quanto maior a armação, mais espessura de borda eu vou pegar. Então, na miopia, não é interessante vender armações grandes. Por exemplo, você tem miopia. A sua armação é grande demais para o seu problema. Se você fizesse uma lente menor, ficaria sem borda nenhuma. Aí esconde um pouquinho porque tem o acetato da armação. Mas se eu tirar a sua lente da sua armação, você vai ver o quanto espessura ela é. A outra armação que eu tinha, ficava a lente todinha ficava fora, assim, nas bordas. E a sua lente não tem antirreflexo. Não. Mas essa lente aqui é antiga, tem que trocar ela.
que eu não quero pagar. Então, o que acontece? Aí, assim, por exemplo, a lente dela já tem antirreflexo. Como a gente identifica? O antirreflexo é o tom, tá vendo um tomzinho esverdeado que essa lente tem? Ela traz uma nitidez maior para o olho da pessoa. Então, ele é mais estético mesmo. Então, ele vai amenizar os reflexos, logicamente, e esteticamente ele fica mais bonito. Eu consigo ver muito melhor o seu olho do que o olho dela. Dependendo de quando, do jeito que ela olha, eu não consigo ver nítido o olho dela. O seu eu vejo normalmente, porque a lente tem um tratamento antirreflexo. Então, tá aí aonde a gente oferece a lente com antirreflexo ou não. Aqui tem uma lente sem antirreflexo e aqui tem uma lente com antirreflexo. Eu vou enxergar do mesmo jeito? Vai enxergar do mesmo jeito. Com ou sem não faz diferença. Certo? Tem os filtros, o seu é verde, o dela Azul. é azul. É, azul. Tem Mas como eu tenho aplicar, verde também. Sim? tem como aplicar algum tratamento assim, não errado, mas de uma forma que não fica tão bom aplicar o tratamento? Porque eu tinha uma lente que ela era de reflexo. E eu não gostei, eu precisei trocar de lente. Por que você não gostou? Eu não consegui enxergar direito. Não sei, eu fiz um óculos anti-reflexo, eu não adaptei, eu precisei fazer outro. Então, não é o tratamento. Aí eu não sei se era alguma outra coisa que tinha na lente. Aí, pra eu falar pra você, eu tenho que ver a lente. Aí eu sei te explicar. Acho que eu deixei na casa da minha mãe. Lembra que eu falei Aham. que todo mundo tem um eixo, todo mundo... Ainda não cheguei no DNP, mas vou chegar agora. Todo mundo tem um DNP. O que é esse DNP? Essa distância nasopupilar. A distância do meu nasal para a minha pupila, certo? É uma das medidas que a gente tem que tirar para poder a gente conseguir trabalhar no ramo óptico. Na visão simples, a gente precisa ter esse DNP. Não sei o seu grau, mas eu sei que você tem mais de 3 de miopia. É 4,75. Sim. Então, o que acontece? Pela espessura da sua lente, dá mais ou menos para entender que grau que você tem. Então, o que acontece? Quando a gente tem o astigmatismo, que é onde vai mover o eixo, e o eixo é muito importante para você ter... Lembra que eu falei que a gente enxerga por luz? Então, é onde a luz vai entrar na minha retina e eu vou conseguir enxergar. Então, o que vai acontecer? Pode ser que o eixo estava fora, o seu DNP pode estar fora. Tem N coisas que pode fazer, menos o antirreflexo. Isso eu tenho certeza que não é. Na época eu achei que fosse, assim, não, Não. faz a lente sem enxergar, porque eu não entendia Não nada. é. Não é o antirreflexo. Então, pode ser alguma medida que não estava de acordo com o que você precisa para que você não conseguisse enxergar. O antirreflexo, ele é estético mesmo, tá? Só que assim, ele tem as vantagens e tem as desvantagens. Qual que é a vantagem? A gente tem uma nitidez muito maior na lente, a gente vai amenizar os reflexos, certo? Só que ele suja mais do que a outra lente sem o antirreflexo. E ele pode danificar mais do que a lente sem antirreflexo. Como? Lente não se limpa, lente se lava, certo? E nem todo mundo faz isso. A grande maioria das pessoas, inclusive eu, às vezes tá ali na correria, pega o óculos e passa pano e vai esfregar. Pega a pintura de uma casa ou a pintura de um carro e começa a esfregar ela. O que vai acontecer? A lente é a mesma coisa. Certo? E não é a qualidade da lente. É o processo mesmo. A lente, ela acontece isso, ela é muito mais frágil. As lentes de policarbonato, elas arranham com muito mais facilidade, certo? Quando a gente aplica o anti-risco, toda lente alto índice e policarbonato, é obrigatório se aplicar o tratamento anti-risco. Ela não risca? Não, ela risca do mesmo jeito. Só que ela vai amenizar os riscos, os arranhões. E o que acontece? As lentes de policarbonato, que elas têm um valor AB menor, elas arranham só de soprar. Então, ela arranha com muito mais O que facilidade. seria uma lente de policarbonato? É uma lente, é um material que ele consegue fabricar alguns tipos de graus, mais do que a lente de resina 1.56, que tem uma dureza maior, então ele é mais resistente a impacto, mais barato. Entendeu? Então, por exemplo, lente de parafuso, nós não temos que furar a lente. Numa resina eu não consigo furar, porque se eu furar ela trinca, estoura na hora.
A policarbonato ela aguenta. Só que tem um detalhe, ela é inquebrável? Não é inquebrável. Lente de policarbonato, se tiver contato com álcool ou qualquer coisa, perfume, qualquer coisa que seja abrasivo, ela trinca. Certo? Então, fez a lente, pingou álcool no furo, ela estoura na hora. É até engraçado. Certo? Então, as parafusadas nunca vai ser de resina, vai ser a partir Nunca de pode fazer em alto índice. Lentes, por exemplo, 1.61, 1.67, 1.74, aguentam o parafuso. Mas não é resistente igual a lente policarbonato. Existe uma outra lente também chamada Trivex. Essa lente ela não quebra mesmo. Tá? Pode ir álcool, pode o que for, não quebra. Ela é bem resistente mesmo. Só que ela é muito cara, então acaba que o mercado não trabalha muito com ela. E ela é muito difícil de achar. Depois da pandemia, alguns materiais, que tudo é importado, nada é nacional, acaba que tem a escassez de algumas coisas. Certo? Então, entenderam? Lente de miopia, o centro da lente é fino, a borda é grossa. Quanto maior a armação, mais borda eu vou pegar. Pessoas míopes, não. A gente mede a armação, não lente. Toda armação, ela tem as medidas, certo? Que é ponte, horizontal, vertical e diagonal maior. Essas são as medidas que a gente precisa para conseguir fazer uma fabricação de uma lente. Se eu tiver a armação em mãos, eu consigo tirar essas medidas aqui. Se eu não tiver a armação em mãos, eu consigo fabricar uma lente com essas medidas. Então, essas medidas são importantíssimas para que a gente possa trabalhar, certo? Porque, ai, Thaís, mas eu consigo fabricar sem as medidas? Consigo fabricar sem as medidas, mas às vezes eu não consigo deixar a lente na espessura correta para aquele determinado tipo de serviço, entendeu? Lente com grauzinho pouquinho, é normal, dá para fabricar, não precisa nem de medida. Porque essas medidas são medidas de parâmetros de fabricação de lente, certo? A medida de montagem da lente, porque existe o processo de surfaçagem, certo? E existe o processo de montagem. São vários processos que a gente passa aqui dentro, não é um só. Então, para que uma lente só fique pronta, eu preciso aqui hoje de 17 pessoas para poder desenvolver uma lente. Então, são 17 pessoas envolvidas no processo. Primeiro, chega, por exemplo, o boy, sai lá no cliente, vai lá, busca o serviço, traz pra gente. Chega aqui dentro do laboratório, a gente coloca todos os serviços em uma caixinha. Cada serviço, ele é, identificado pela caixa. Depois que ele é identificado, colocado na caixa, ele vai passar pelo processo de colocação lá no sistema, que isso é o que vocês vão fazer. Depois que vocês colocam lá no sistema, tira o pedido, ele passa para o processo lá no estoque. Lá no estoque vai separar a lente adequada para aquilo ali que vocês tiraram, porque o cliente vendeu. Depois que o estoque separa essa lente, passa no sistema, ele vai passar para o setor ou de surfaçagem, que tem que fabricar a lente, se ela for fabricada, ou direto para a montagem, se ela for só lente acabada e tiver que ser feita a montagem. Depois que ela é feito isso, ela é feita antes de fazer esse processo de montagem ou surfaçagem, a gente faz, lá na surfaçagem faz um cálculo, porque não é simplesmente pá, acabou, fez. Faz um grande processo lá dentro, que é feito um cálculo, vê a forma que vai ser utilizada, vai cortar a lente no gerador. Depois que a lente é cortada no gerador, ela vai passar por um processo de lixa, de polimento. Se tiver antirrisco, ela passa pelo processo de antirrisco. Depois que ela passou por esse processo de antirrisco, ela vem para a montagem. Chega na montagem, ela faz a conferência do grau novamente, que foi fabricado lá dentro. Faz a leitura dessa armação, faz a blocagem dessa armação, faz o corte, faz a conferência novamente, limpa, encaixa.
põe na expedição, da expedição faz uma nova conferência, depois embala a lente, coloca, entrega pro boy, o boy vai fazer a entrega lá no cliente. Então é um processo enorme para fazer uma única lente. Todo mundo é envolvido nesse processo. Não é verdade? Então é uma responsabilidade muito grande em estar fazendo esse processo aqui dentro do laboratório. Então vamos lá para fazer medidas. Primeiro, ponte. Toda armação tem uma ponte, que é onde encaixa no nariz da pessoa. Certo? Como que eu faço essa medida? Eu vou pegar de dentro da armação a nossa régua. Isso aqui é nosso instrumento de trabalho. Duas coisas que a gente utiliza muito é a régua, caneta, computador. 2 não, 3, né? Então, o que a gente faz? A lente é como se fosse um óculosinho, tá vendo? Ó, ela tem esses dentinhos que é por isso, como se fosse um óculosinho. Ela tem um dentinho aqui em cima, que é onde a gente vai encaixar ela nos lugares, ó, para facilitar a nossa medida, certo? Então, como que eu meço essa ponte? Lá no meio da ponte mesmo, lá no meio é onde é o encaixe do nariz da pessoa. Não é lá que vai firmar a armação no nariz dela? Então, lá no meio eu vou pegar esse dentinho, vou prender aqui e vou olhar quantos milímetros tem desse espaço aqui dentro. Certo? Isso. Então, vamos lá. Essa armação aqui, ela tem 14 milímetros de ponte. Cada uma tem um tamanho. Então, aqui, medimos. Vamos supor, eu vou pela minha, certo? Então, a minha ponte aqui é 14 milímetros. Aí, eu vou medir a horizontal dessa armação. A horizontal é da mesma forma. Eu vou medir o espaço interno aonde a lente vai, certo? Não é a parte de fora, é dentro. Então, eu vou medir com o dentinho da régua, eu vou lá no meio da lente e vou medir o tamanho que ela tem. Essa daqui tem 56 milímetros de horizontal. Independente do formato, também é do tamanho de cada lugar. Essa daqui vai ser aqui, né? Sempre vai ser no meio, tá vendo? Aqui em cima. Certo? Certo. E eu vou explicar uma outra coisa pra 54. vocês depois. Aqui tem 56, certo? A minha vertical seria a minha altura da lente. Então, é o vão também, daqui até aqui embaixo. Então, essa armação aqui, ela tem 40 milímetros de vertical. Olha quanto? A minha, né? Isso que eu tô falando, não a de vocês. Tem 32. A minha diagonal maior seria a diagonal mesmo. Então, é daqui até aqui. Então, aqui a minha tem 69 milímetros de diagonal. 59, perdão. 59 milímetros. Então, as aqui são as medidas dessa armação. Toda a armação, ela tem umas numerações dentro dela. Essa aqui não tem. Todas elas vêm umas numerações. É porque essas aqui já são velhas, já tá tudo desgastado. Essa aqui tem, ó. Vamos trocar só um. Então, aqui, ó. Por exemplo, ela vem com a numeração. Essa daqui tá NB068C2. Até aí é a referência dela lá na indústria, para ele saber qual que é a armação dele. Que é cor, que é o modelo, tudo isso. É uma referência que a indústria da armação criou. Daí pra frente tem umas numeraçõezinhas. Aqui tá escrito 54, quadradinho, 16, 145. Olha no de vocês. Aqui na minha não tem. Então, eles já estão velhas, então... Essa aqui é a única que tem. Então, quando chega nesse 54 quadradinho, tá? Essa aqui é a medida da armação. Já vi. Aqui eu tenho a ponte e a horizontal. A vertical não tem. Então, eu posso confiar? Não. Porque pode acontecer de errar. E se errar lá, nós erramos aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu tiro a medida e confiro a haste. Para eu ver se realmente está batendo. Certo? Vem na informação do talãozinho da ótica essas informações ou não? Nem sempre.
Nem sempre. Por isso que a gente tem que aprender a medir. Certo? Então, essas informações ali, ó, na hora que a gente vai passar o pedido lá no sistema, vocês que já passaram o pedido, a Ana liga menos, mas a Juliane mais. Você vê que ele precisa dessas informações. Ou você coloca o diâmetro da lente. Uma outra coisa que eu não falei, que é muito importante, nas lentes acabadas, tá? Lente de miopia, o diâmetro dessa lente é de 70 milímetros, lá da grande indústria. Lentes de hipermetropia, o diâmetro dessa lente é de 65 milímetros. Então, é 5 milímetros diferente. Faz diferença? Sim, com certeza. Se uma armação é muito grande, eu não consigo, no grau positivo, eu não consigo colocar numa armação tão grande. Por quê? Porque ela vai correr no DP. Quando a gente fala correr no DP, o que seria? É eu pegar o meu DNP, vamos supor que é 32, e eu ter que abrir esse DNP. O centro óptico não é, o meu centro óptico não é aqui? Eu não tenho que pegar o centro óptico da lente? O que eu faço? Se eu não consigo pegar, eu abro. Eu distorço a minha imagem, porque eu consigo enxergar lá dentro do centro óptico, certo? Então, quando eu abro ou eu fecho demais, eu faço uma distorção e eu faço um efeito prismático nessa lente e você pode não conseguir enxergar bem. São duas coisas. Tem pessoas que não sentem, mas eu posso causar um estrabismo numa pessoa fazendo correr o DP. Eu vou abrir o meu DNP. O nosso organismo, ele é mutável. O nosso olho é mutável. Quando as pessoas, vamos supor, quando tem criança que tem estrabismo, que a gente leva no médico, a gente mãe leva no médico, o que o médico faz? Ele faz tampão ou usa óculos, não é verdade? Por quê? Quando a gente tampa uma visão, automaticamente o nosso olho faz a conversão e volta para o lugar. Justamente, porque ele puxa. Quando a gente vai tirar DNP de um paciente que é estrábico, o certo é tampa um olho, tira o DNP, tampa o outro, tira o DNP do outro olho. Porque eu faço a conversão e eu faço a correção desse estrabismo. Porque o DNP é para fazer essa correção. Então, se eu abro ele, o que vai acontecer? Eu vou abrir o seu DNP. Então, eu posso te causar um estrabismo. É uma coisa muito séria. E nem todo mundo dá essa atenção. É ou não é verdade o que a gente está falando? Entendeu? Então, o que acontece? Ah, faz medida padrão. Não existe medida padrão. Tem gente que nem preenche, a maioria das receitas não preenche. Então, o que acontece? Cada um tem uma particularidade. Cada ser humano tem um organismo. Cada um reage de uma forma, certo? Então, tem pessoas que não sentem nada, você pode fazer o que você quiser. E tem pessoas que se correr 1 milímetro sente, certo? Então, o que é a nossa função? Avisar. Quem é o nosso cliente? Então, a gente precisa avisar para o nosso cliente ótica que isso vai acontecer. Para poder a gente tirar a nossa responsabilidade referente a esse tipo de problema, certo? Então, lentes acabadas. Negativa, o diâmetro dela é de 70 milímetros, então ela é maior, então eu consigo trabalhar melhor, com armações maiores. Lentes positivas, isso vocês vão ver muito. Lentes positivas, o diâmetro dela é de 65 milímetros, então eu tenho menos 5 milímetros para eu trabalhar. Ó, positiva, negativa. Olha a diferença de uma para outra, certo? 5 milímetros no nosso ramo é como se fosse 5 metros. Então é muita coisa, certo? Se quando corre do DP 1 milímetro, 2 milímetros, é tolerável. Eixo, quando corre até 5, até 8 graus girado, é tolerável. Mas é o que eu falei, tem pessoas que têm mais sensibilidade. Então, tem pessoas que correr 1 milímetro no eixo não enxerga. Tem pessoas que se correr até 10 é tranquilo. Acima disso, realmente ele dá uma distorção.
tá? Porque aí o foco de luz muda muito. Então é aonde a pessoa pode não conseguir enxergar da forma que ela precisa. Aí ela começa a sentir, às vezes, alguns sintomas. Lembra que eu falei do cliente que eu tive que angular a lente dele para que ele pudesse enxergar? Eu só mexi na posição, não mudou nada. Porque ele tem um astigmatismo muito alto, se eu não me engano, o astigmatismo dele é de 5,5 num olho e 6,5 no outro. Então, pessoas que têm o astigmatismo acima de 4, eles têm muita sensibilidade, certo? Então, são pessoas que têm algumas particularidades. Não é que o grau ficou errado, não é que o eixo ficou errado, o DNP estava correto. Mas eu precisava chegar mais perto do rosto dele, a posição da lente, para que ele pudesse enxergar melhor. Tá vendo? Tanto que é melindroso, certo? E nem todo mundo às vezes sabe identificar isso. Você vai lá, confere o grau tá certo, a medida tá certa, mas por que a pessoa não enxerga? Isso aí é só com a experiência mesmo, pra gente poder conseguir entender. Isso para entregar, certo? Depende do material. Isso na resina. Na resina a gente consegue entregar mais rápido. No policarbonato eu preciso de pelo menos 2 dias úteis. Só que o que acontece? Eu vou fazer um grau de mais 1 é uma coisa. Eu vou fazer um grau de mais 8 é outra coisa. Eu tenho dificuldades maior para fazer um grau mais alto, um grau mais elevado, num índice mais alto. Então, o que a gente precisa primeiro saber? Certificar se eu tenho a lente no estoque, certo? A questão do sistema, eu não vou passar nada, depois isso vai aprendendo no dia a dia mesmo, não tem como eu passar agora. Aí a gente, primeira coisa, a gente precisa certificar se a gente tem a lente no estoque. Certificou-se que tem a lente no estoque. Nós temos o sistema dá essa informação. Se lá aparece, vamos supor, só uma lente no meu estoque, para eu ter certeza absoluta que não tem nada furado, que pode acontecer infelizmente, é uma tristeza, eu ligo no estoque e questiono os meninos do estoque se eu realmente tenho essa lente ou não. Para eu falar para o cliente o prazo que eu vou entregar para ele. Lente acabada. Nós somos o laboratório mais rápido da cidade. Lente acabada eu pego na parte da manhã e eu entrego à tarde. Certo? Se vem à tarde, para mim, eu entrego no outro dia na parte da manhã. Certo? Lentes policarbonato, se eu tenho no estoque, é a mesma coisa. Lente de alto índice, que são... Qual que são as lentes de alto índice? Me lembro, esqueci. 1.61. A partir da 1,59 é? Ela é média. 67 Eu quero escutar todo mundo. Então, essas lentes eu não faço estoque. Não dá para fazer estoque porque o custo dessas lentes é muito alto e não dá para ficar com lente parada desse, é muita grana parada. Então, lente de alto índice eu não faço estoque, eu faço pedido, eu peço 2 dias úteis para entregar para o cliente. Esses 2 dias úteis é para eu ter folga para eu trabalhar, porque eu peço num dia, chega no outro. Mas se às vezes der falta no fornecedor, em um fornecedor eu consigo pedir no outro, porque nem sempre o fornecedor me informa isso no ato do pedido. Às vezes a gente só vai ficar sabendo que isso aconteceu quando chega o pedido que a gente fez aqui, certo? O cliente não precisa saber dessas coisas lá fora, nem tudo que acontece aqui dentro tem que ser passado para o cliente. A nossa cara lá fora é totalmente diferente do que acontece aqui dentro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para o cliente, tá? Então, a gente pede 2 dias úteis para entregar para o cliente, porque eu tenho prazo de chegar nessa lente, porque depois que ela chega, eu tenho que lançar a nota fiscal, eu vou passar para o estoque, eu vou separar a lente, eu vou fazer todo o processo para entregar para o cliente. Se eu entrego antes, eu surpreendo o cliente. Se eu entrego atrasado, eu decepciono o cliente. Então, antes eu surpreender do que eu ser decepcionar. Uma boa informação, né? Agora, uma má informação, ela destrói toda a reputação. Sim, você conquistar um cliente é difícil. Você reconquistar ele é quase que impossível. Certo? Então, essas informações é importante para vocês aí no dia a dia. A lente com coloração, a gente pede aí em policarbonato
a coloração em policarbonato, ela não consegue, às vezes, ficar idêntica à amostra. Por quê? A lente policarbonato, ela é muito difícil de fazer coloração. Ela não tem a às vezes a gente consegue, mas nem sempre. Tem coisas que acontecem, por exemplo, a gente está fazendo uma lente lá, vamos supor, a gente fabricou, a gente montou, no caso, recortou a lente, levou para fazer a coloração, o processo está quase finalizando, chega lá, ela mancha todinho, eu tenho que voltar todo o processo de novo. Essa coloração seria a Solar, solar. solar. A verdade seria o filtro. Só o residual, isso aí é outra coisa, é o residual do AR. Aí agora eu estou falando de lente solar. Solar. Nós fazemos todo tipo de lente solar, certo? Todas as cores, exceto o espelhado. Espelhado são lentes, eu tenho espelhado no estoque, mas são lentes sem grau. Ah, eu quero fazer uma lente com grau espelhada, em multifocal. O que a gente faz? Fabrica a lente, faz a coloração, manda para fora, faz uma metalização nela, ela vai ficar espelhada, igual o cliente quer. O que seria uma lente espelhada? Nunca vi. Nunca viu? É Como que você nunca viu? um espelho mesmo, ela é. Eu vou pegar uma foto aqui, eu não vou mandar buscar outra. Deixa eu ir no banheiro com você. Onde tá? Eu posso pegar meu. Aquele